Olá, então seja muito bem-vinda para essa aula. Essa é uma aula de yoga para os olhos. Meu nome é Mislane e essa é a nossa terceira aula, então isso quer dizer que em breve nós estaremos juntas, ao vivo, e eu cheia de novidades para trazer para vocês, porque, enfim, tô assim contando nos dedos. Vamos lá. Então, nessa aula, a gente vai trabalhar um pouquinho com nitidez. E aí, o que você vai precisar? Você vai precisar, nessa aula, de uma... eu gosto muito de mensagens, vocês já sabem, né? Eu gosto muito de mensagens. E aí, até vou pegar aqui uma mensagem que saiu aqui na última semana de aula, que é a mensagem da paciência. Você na sua casa, você pode pegar, sei lá, um caderno, um livro, alguma coisa que tenha algumas letras que você enxergue, tá bom? Ah, mas eu só enxergo de óculos. Tudo bem, não tem problema, porque às vezes a nossa visão é muito ruim sem o óculos. Não tem problema. Mas se você não consegue ver sem o óculos, você vai pegar, colocar um pouquinho com o óculos, vai ver direitinho a imagem e depois você vai tirar o seu óculos para a gente fazer a nossa aula hoje, tá bom? A nossa aula hoje vai precisar de uma imagem. Geralmente eu trago algumas coisas. Quando eu voltar da Índia eu vou trazer umas temáticas diferentes. Mas hoje você vai pegar na sua casa um livro, um caderno, alguma coisa que tenha letras aí um pouco maiores. Letras que você consiga ver, tá bom? Esse é o primeiro detalhe aí para nossa prática no dia de hoje. E aí, você vai deixar isso bem pertinho de você, porque em alguns momentos a gente vai utilizar isso durante a aula, tá bom? Nós também vamos utilizar a nossa faixa querida aqui para treinar campo periférico. Então lembra que você tem que usar uma faixa aí. A gente vai começar essa aula de uma forma bem especial, onde eu vou começar com uma meditação inicial com sino tibetano. Já que estamos aqui, e não é a Jaqueline, minha aluna, já que estamos aqui hoje, nós vamos fazer uma meditação inicial para a gente começar a prática, tá bom? Então, senta confortavelmente, a gente vai começar sentados, sente-se aí. Quando você estiver sentado, sentada, assim como eu estou, feche os seus olhos por um instante, relaxa os seus ombros. Se quiser, senta sobre uma almofada. Eu estou sentada aqui sobre uma almofadinha para eu ter conforto para os meus joelhos e tudo mais, não tem problema nenhum. Relaxa os seus ombros. E aí você vai unir as suas mãos à frente do seu coração e colocar uma intenção. Enquanto você está com as suas mãos unidas à frente do seu coração, eu dedico a você aí alguns minutos com a melodia do sino. Muito bem. As mãos ainda unidas à frente do coração. Relaxa as mãos, relaxa os ombros. Faz um movimento bem gostoso, circular com a cabeça, os olhos fechados.
A gente vai trabalhar muitos aspectos interessantes na nossa aula hoje. Trabalhar a nitidez, alguns desafios aí do equilíbrio. Então, sem pressa, você vai movimentando o seu pescoço, a sua cabeça. Inverte o sentido do giro para o outro lado. Lembra de manter os ombros bem paradinhos, é a cabeça e o pescoço que se movimentam. Paramos o movimento da cabeça e do pescoço. E a gente vai movimentar um pouquinho os nossos ombros aí, porque a gente vai precisar do movimento deles na nossa aula, aí trabalhando a nossa visão. Então, vai movimentando os seus ombros, movimentos circulares, de preferência aí sincronizados com a respiração. Quando você eleva os ombros, o ar entra. Quando abaixa, o ar sai. Aproveita esse começo da aula para trazer essa percepção do seu corpo, principalmente dos seus olhos. Como estão os seus olhos? Você começou a aula com óculos ou sem o óculos? Está tão acostumado a usar óculos que esqueceu de tirar. Então, lembrando que a gente sempre faz a aula sem óculos. É um desafio mesmo e é de propósito. A gente vai parar o movimento dos ombros e a gente vai se colocar em pé. Vá se posicionando para estar em pé e não esqueça aí de utilizar a sua faixa. Essa faixa tem aí, a gente utiliza uma fitinha crepe e a gente cola ela na região central, entre as sobrancelhas. Aí no meu caso tá super torta, né? A gente cola a faixa e vai tentando acertar e vai ficando pior. É assim mesmo. E aí a gente vai focar o nosso olhar nessa faixa aqui, porque a gente vai trabalhar o nosso campo periférico. Lembrando que cada um de vocês, né, meus alunos, tem um protocolo específico com o tamanho da faixa, com o tempo que tem que fazer, quantidade de vezes na semana. Então, vocês têm aí bem direitinho, de acordo com a patologia, de acordo com, né, o desvio de visão. E a gente vai se colocar em pé. Então, deixa eu fazer aqui o movimento. Muito bem. A gente vai se colocar em pé com a nossa faixa. Ficamos em pé. Já é um exercício ficar em pé com a faixa, hein, gente? E aí aqui você vai movimentar a sua cintura. Fazer um grande giro com a sua cintura. Mas você vai manter os olhos abertos, observando a faixa. Vai fazendo movimentos circulares. Às vezes a tendência é a gente querer fechar os olhos, né? Mas mantenha-se firme aí, observando a faixa. E aí você vai inverter o giro para o outro lado. Inverte o giro lá para o outro lado. Faz esse movimento bem amplo, bem grandão. Então a gente vai parar esse movimento. Paramos o movimento. E aqui a gente vai começar a trabalhar um pouquinho o nosso equilíbrio, tá? Como que nós vamos fazer isso? Daí, Karina, hora de acender a vela se você não acendeu ainda. E aí não tem a ver com coisas de santo, essas coisas não. É para treinar o campo periférico. Porque
Dependendo se a gente tem perda de campo visual, tem que fazer estímulo luminoso. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai elevar os calcanhares e elevar os braços. A gente vai ficar na pontinha do pé com os braços lá em cima. Aqui a gente vai contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vai descer com os braços pela lateral, vendo aí um pouco das mãos. E a gente vai repetir isso por 5 vezes, tá? Então eleva, fica lá na ponta do pé. 1, 2, 3, 4, 5. Desce os braços. Ok. Mais uma vez, eleva, vai lá em cima. 1, 2, 3, 4, 5, ó. Desce os braços, segunda vez. Repete, elevando lá em cima. 1, 2, 3, 4, 5. Desce os braços. 3. Eleva mais uma vez, sustenta. 1, 2, 3, 4, 5. Desce. Quarta vez. Então a gente eleva lá em cima. 1, 2, 3, 4, 5. Quinta vez. Fazemos aí a nossa quinta vez. Ótimo. Então, trabalhamos aí um pouco do nosso equilíbrio. Lembra que é para focar aí na sua faixa. O que você vai fazer? Você vai elevar o seu joelho direito e vai tentar manter esse joelho direito elevado. Por quanto tempo? Vixe, 10 segundos, hein? É bastante. Então, é um desafio. Sem olhar para baixo, olhando para a faixa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troca, eleva a outra perna, mantém lá em cima e faz a contagem, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vai fazer isso 4 repetições, tá? Faz aí no seu ritmo. Agora eu não vou contar em voz alta, mas eu vou levar a perna e ficar aqui no tempo de permanência. Eu já fiz 2, você em casa faça 4, tá? Eleva a perna lá em cima e faz a contagem aí. E faz parte, às vezes a gente tem que segurar no móvel, vai ter que ir lá na parede, mas tenta fazer 4 repetições completas, tá? Mesmo que precise apoiar na parede, mas tenta fazer. Muito bem. Quem completou já pode dar uma descansadinha, aproveita para dar aquela espreguiçada. Espreguiça aí para poder eliminar todas as tensões do corpo. Elimina tudo que, né? Todas as tensões. Então agora que a gente trabalhou o nosso equilíbrio de um lado, do outro, né? Movimentando, a gente vai tirar a faixa. Retira a sua faixa. Retira e dá uma olhada no ambiente. Percebe se não ficou maior, assim, parece que deu um, assim, ampliou lateral, assim, né? Esse é o efeito do campo periférico. A gente começa a ter uma visão bem grande, assim, bem ampla, e isso vai fazendo a gente reduzir grau, é muito legal. E aí, ó, lembra que eu falei da mensagem? Eu peguei aqui a mensagem da paciência, né? Tem que ter muita paciência mesmo, treinar e tudo, e vai dar certo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar essa imagem a 1 palmo do meu nariz. 1 palmo do meu nariz. E eu vou piscar. E eu vou fazer movimento de estender o meu braço lá na frente e trazer a 1 palmo do meu nariz. Indo e vindo. Enquanto isso, eu vou piscando os olhos. Leva lá na frente, traz a 1 palmo do nariz. Indo e vindo. Quantas vezes eu devo fazer isso aqui, Miss Lani? 10 vezes. Traz aí mais perto, relaxa, leva o braço lá longe. A 1 palmo e vai e volta. Vai e volta. E percebe que o seu foco vai mudando conforme a gente vai fazendo o exercício. E ele vai mudar mais ainda, porque a gente vai trabalhar aqui algumas coisas. Pronto. Pisca bastante
Pisca, pisca bastante. Muito bem. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um exercício de campo periférico com estímulo de leitura. Olha que interessante. Isso a gente quase nunca fez nas aulas, mas é algo que eu sei que dá para fazer e que é bem legal. Você aprendeu a trazer, né, a sua imagem lá na frente e voltar. Lá na frente e voltar. O que você vai fazer aqui? Antes de fazer isso, a gente vai segurar a ponta do nariz, vai piscar e aqui a gente vai contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos segurar a nossa cartinha aqui na frente. Percebe se o foco melhorou. E aí você vai movimentar, indo e vindo. 10 vezes, indo e vindo. Quando você terminar, você vai fazer o quê? Segurar mais uma vez a ponta do nariz e contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai trazer a imagem aí a um palmo do nariz. E agora você vai fazer com uma das mãos, você leva a carta, leva a mensagem lá longe e volta. E com a outra mão você faz movimento aí na lateral. Faz movimento na lateral, aí estimulando. Então, a gente leva lá na frente e traz a um palmo de distância. Leva lá na frente e traz a um palmo de distância. Isso, por si só, vai trabalhar a nitidez dos seus olhos. Por quê? O campo periférico ele vai se unir à visão central para poder te ajudar a ver melhor. Pode até trocar a mão se quiser, né? Se cansar aí. Indo e vindo, indo e vindo. Excelente, né? Comenta aí, eu quero saber se você fez esse exercício, o que você sentiu, tá? Pode deixar a imagem de lado, a gente já trabalhou um pouquinho com a nitidez, e são esses dois exercícios combinados, né? Visão do hiperfoco, movimento periférico. Isso gradativamente, cada um tem o seu protocolo e tá lá descrito, o que acontece? Melhora a visão, né? Aqui a gente vai o que? Fazer um alongamento dos olhos. Vamos estender o nosso dedo indicador lá na frente e a gente vai movimentar para um lado e para o outro. Foca o seu olhar aí no seu dedo indicador e movimenta de um lado para o outro. Lembra de piscar os seus olhos. Pisca os seus olhos. Se você tiver tontura, dificuldade, pode fazer sentada. Geralmente não, né? A maioria faz super de boa lá na aula, eu vejo que faz super bem. Mas se algum dia, se você tiver com um machucado no pé, né? Às vezes eu tenho, né, uma aluna que recentemente machucou o pé, aí não estava dando para fazer o exercício em pé. Então a gente faz sempre adaptação. E a gente vai trocar a nossa mão, tá? A gente vai trocar a mão e vai continuar o movimento. Para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. Indo e vindo. E aí a gente vai diminuir o movimento, vai diminuindo, diminuindo, até que você vai parando. Quando você parar, fecha os olhos por um instante, sente que está fazendo um balancinho e é natural, esse balancinho ele é bem-vindo, ele é saudável, porque o seu cérebro está reconhecendo que o seu sistema visual está comunicando lá com o seu cerebelo. Tá saudável, tá bom? Muito bem. A gente terminou a nossa série de exercícios em pé e a gente vai se sentar. Vamos nos sentar. Senta de forma confortável, não precisa ser no chão, pode ser sentando aí numa cadeira. Não tem problema, né? Pode se sentar aí sobre uma almofada. Eu mesma vou fazer isso. Senta aí da melhor maneira possível. Por quê? Agora nós vamos fazer as nossas massagens.
as massagens são muito bem-vindas, né? Muito bem-vindas mesmo. O que a gente vai fazer primeiro? Daí a gente vai, com os nossos dedos indicadores, a gente vai passar assim nos cílios. Sabe quando você vai passar um rímel nos seus olhos? A gente vai fazer uma sensibilização passando os nossos dedos nos cílios. Lembra que as suas mãos têm que estar higienizadas, os olhos são super sensíveis, tá? Então, ó, dedos indicadores, vá deslizando pelos cílios. Vá fazendo isso aí por pelo menos uns 5 segundos aí. E aí para por um momento, percebe como tá as suas pálpebras. Pisca os seus olhos. Seus olhos estão mais vivos? Você está sentindo mais as suas pálpebras? Pois é, a gente fez uma sensibilização. E agora que a gente fez uma sensibilização, vamos continuar, né? Deslizando os dedos pelos cílios. Deslizando os dedos pelos cílios. Cuidado para você não aproximar o queixo do peito, tá? Mantenha aí o seu pescoço longe, na verdade, o queixo longe do peito, né? Então paramos essa sensibilização e a gente vai perceber como que tá as nossas pálpebras. Elas estão aí mais cansadas, mais perceptíveis. Como elas estão? E agora você vai fazer um movimento como se fosse uma paquera. Sabe quando você está paquerando alguém? Não sei se você já fez isso alguma vez. Se nunca fez, faça aí com as pessoas da casa, brinque aí. Que é o quê? Uma piscada de olhos bem rapidinha. Bem rapidinha, bem rapidinha. Então você vai fazer esse movimento bem rapidinho, contando até 10, tá bom? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Saiba você que a maior parte dos problemas de lubrificação dos olhos tem porque a gente acostumou a ficar vidrado no celular, visão fixa, muito visão central, e aí os olhos estão ficando cada vez mais ressecados. E ainda mais agora que a gente vive numa época de ar-condicionado, telas de computador e etc. Então, tem que aprender essas massagens mesmo para não piorar a visão, para não ter que ficar... Não sei se vocês estão acompanhando, mas a indústria de óculos tá assim explodindo. Então, porque a maioria das pessoas com a história da pandemia, todo mundo ficou muito assim centrado em telas, né? E isso acabou piorando a nossa visão, né? Porque se a gente faz isso sem o conhecimento de melhorar a nossa visão, é claro, a gente vai perder, né? Então a gente está aqui hoje construindo bons hábitos. Que bom que vocês estão aqui. O que a gente vai fazer? A gente agora vai trabalhar as nossas massagens. A gente vai começar deslizando as nossas mãos do centro do nariz para as bordas do rosto. Lembra de manter a boca relaxada. Desliza as mãos aí pelo rosto. Quantas vezes eu devo fazer isso? Mínimo 5 vezes. No mínimo 5 vezes. Quanto mais fizer, melhor. Melhor. A gente para por um instante e a gente vai fazer o mesmo na testa. A gente vai deslizar as nossas mãos das testas, da testa, né? Em direção à raiz dos cabelos. A gente vai deslizando, deslizando, deslizando. Então, pronto.
A gente vai agora massagear, fazer o que eu chamo de massagem lubrificante. O que é a massagem lubrificante? Vou jogar água na cara? Não, não é isso. A gente vai deixar as nossas mãos no encontro do maxilar e a gente vai massagear e bocejar. Massageia e boceja. Ai, Mislene, não vem bocejo, tenho dificuldade. Faz a vogal A. Ai. Massageia. Ai. Elimina as tensões aí dessa musculatura que se chama musculatura temporomandibular. Então paramos por um momento e agora a gente vai pousar as nossas mãos na lateral da testa e a gente vai massagear essa região. Massageia bem e a gente vai fazer o quê? Bocejar. Se não tiver bocejo, vogal A. Vai massageando. Cuidado para o queixo não ficar muito perto do pescoço. Não, o queixo não ficar muito perto do peito. E vai massageando bem toda essa musculatura. Então descansa um pouquinho as mãos e agora é aquele momento onde a gente vai fazer o quê? Ficar descabeladas juntas. É, isso aí. Isso aí, a gente vai, como eu falo, né? A gente vai acabar passando vergonha juntas aí também. Então a gente vai massagear a lateral da cabeça, do couro cabeludo, massageia bastante. Vai massageando, lembra de deixar o seu queixo longe do peito. Deixa respirar fundo aí, massageia bem. Se tiver uma partezinha que tá mais dolorida, aplica mais massagem. Então massageia o topo da cabeça. Nossa, quando eu comecei a fazer essas massagens, gente, não sei se eu já contei pra vocês. Eu tinha assim, parecia uns nozinhos na minha cabeça, sabe? Não sei se vocês têm isso também, mas sabe uns pontinhos meio durinhos assim? Muito difícil. Ainda bem que a minha vida mudou. Massageia bem. Relaxa, descansa aí. Ah, uma outra coisa, eu tinha esses pontinhos durinhos assim na lateral e eu tinha muita dor de cabeça. Aí, quando eu comecei a fazer as massagens, isso melhorou muito a minha vida. Nossa, muito bom. Agora que eu tô me lembrando aqui. A gente vai massagear agora a parte de trás da cabeça. Então, leva suas mãos na parte de trás da cabeça, massageia bem. Não sei se com vocês acontecem também, né? De chegar no fim do dia. Agora não, que agora eu aplico as massagens praticamente 2 vezes por dia, então é mais tranquilo. Mas quando eu não conhecia, não tinha prática assim, nossa. Até recentemente, quando eu viajei, não nessa viagem da Índia, né? Mas uma outra viagem que eu fiz, nossa, esqueci de fazer as massagens, minha cabeça ficou dura assim de novo. Cheia de pontinho assim, durinho, dolorido, sabe? Então relaxa as mãos, os braços. E aí dá um alívio, né? Quem não tem esses pontinhos de tensão na cabeça, que bom que você não tem, mas às vezes tem uma tensão na cabeça, né? Que vai tensionando todo esse sistema aqui, ó. Toda essa musculatura lateral, ela influencia no sistema ocular. Então, é bem importante a gente cuidar dessa musculatura. A gente vai levar a nossa cabeça para o lado direito. Com a mão direita, a gente vai massagear o lado esquerdo, desde o ombro até a lateral do pescoço. Então, a gente vai massageando bem. E aí, lembra da sua cabeça ficar olhando, né? Os seus olhos olham lá para o fundo. A gente quer ganhar aqui amplitude de pescoço. Então, massageia bem toda a região do ombro até a lateral do pescoço.
Tiver algum pontinho dolorido, fica mais tempo nele massageando. A gente vai inverter. Leva a sua cabeça lá pro outro lado. Não sei vocês, quando eu inverto, eu falo assim, nossa, como é que eu tava andando por aí assim, né? Eu sempre fico pensando nisso. Então, vai massageando desde o ombro até a lateral. Massageia bem. Se tiver algum pontinho dolorido, aplica mais massagem nele. Os seus olhos lá no fundo do ambiente, né? Lá, olhando lá para trás. Massageia. Muito bem. A gente vai voltando com a cabeça, voltando o nosso corpo e agora a nossa mão direita vai na parte de trás do pescoço e a gente vai massagear, tipo, como se fosse a gente vai amassar e soltar, amassar e soltar a parte de trás do pescoço. Enquanto você faz esse movimento de massagear e soltar a pele do pescoço com a outra mão, você vai fazer um movimento bem suave, como se fosse um não em câmera lenta. Bem suave, para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. Quando você cansar, troca a mão e faz da mesma maneira. De um lado para o outro. Então a gente vai parar esse movimento. E o que a gente vai fazer? A gente vai se colocar deitadas. Vamos nos deitar. Ó que beleza, hein? Então você vai se preparar para se deitar. E aí você pode usar uma almofadinha para os seus olhos, que eu gosto muito, que é essa almofadinha de sementes aqui. Ou você pode usar um tecido que você vai colocar sobre os seus olhos e você vai se deitar. Ah, Miss Lani, eu tenho dor nas costas. Então, o que você pode fazer? Pode apoiar as suas plantas dos pés sobre o chão. Pode colocar um travesseiro embaixo, assim, dos joelhos? Pode. É maravilhoso. Você vai se deitar de barriga para cima, cobrir os seus olhos, relaxar os seus ombros, relaxar aí o seu pescoço. Respirar de forma bem profunda. Percebe as sensações. Deixa o seu corpo se soltar. Se tem alguma dobra da roupa que lhe incomoda, faça os ajustes. Ficaremos alguns instantes em silêncio. Enquanto você se mantém deitada, eu vou colocar uma melodia. Você se mantém deitada, bem relaxada, percebendo o seu corpo. E eu vou colocar uma melodia para você, para te auxiliar nesse momento bem especial.
bem devagarzinho. Comece a dar uma boa espreguiçada. Movimentar os seus dedos das mãos, dos pés. Vai se movimentando. E aí, quando você se sentir pronta, deite-se lateralmente e apenas receba tudo isso que a gente trabalhou na aula. Não tenha pressa em fazer absolutamente nada. Fique completamente aí entregue a esse momento genuíno de descanso. Desfrute desse momento. Receba ele no seu corpo através da regeneração dos seus olhos. Pois quando nós estamos relaxados, relaxadas, podemos regenerar, nutrir e quem sabe até curar alguns aspectos da nossa visão. Vá se sentando e quando você se sentar, sente-se aí de forma confortável, vá se assentando aqui. E nessa aula nós vamos trabalhar a trataka com a vela. Então, acenda aí a sua vela com cuidado, bastante cuidado. Faça isso bem devagar, né? Nada de sair correndo, perder o relaxamento que você conquistou. Eu vou pegar aqui um banquinho. Aí faz um barulhinho, né? Eu vou pegar um banquinho. E aí, é bem importante você saber que você deve deixar a vela aí na altura dos olhos, tá bom? Na altura dos olhos. Você vai se sentar e na altura dos olhos você vai ir observando a chama da vela, olhos abertos e qual que é a distância? 3 palmos. 3 palmos aí a partir do seu nariz. E você vai apenas observar a chama da vela. Hoje nós não vamos trabalhar a fixação, nada disso. Nós vamos trabalhar a visão de detalhes. É importante que você consiga ver detalhes da chama da vela. Então foca bastante a sua visão, mas não precisa parar de piscar. É só observar a chama da vela. E você vai escolher se você vai fazer a sua meditação olhando para a chama da vela ou de olhos fechados. Ou até mesmo durante o caminho você pode escolher em algum momento fechar os seus olhos e faça isso. Esse é um momento de silêncio, meditação, introspecção. Então, faça aí de forma bem tranquila. Então, esse é o momento que, se você não fechou os olhos, agora você vai fechar os olhos e meditar de olhos fechados.
Vá unindo as suas mãos à frente do coração, palma com palma. Coloca o seu agradecimento pessoal nessa noite, nesse momento. Que a nossa prática possa nos trazer uma visão clara e nítida da vida. Namastê. Vai aos poucos despertando, percebendo este ambiente no qual nós estamos. Com bastante cuidado, apague a sua vela. Bastante cuidado aí, tá? E a gente vai tirar uma mensagem para nossa aula hoje, que foi uma aula bem legal. A gente trabalhou aí coisas bem diferentes, padrões da nitidez e etc. E a mensagem que saiu foi a mensagem da leveza. Leveza. Encarar a vida sem medo, sem se prender a mágoas nem rancores, sem recarregar dores passadas, caminhar com alegria, seguir em frente. Viver um dia a cada dia, um momento a cada momento, com fé, com confiança e em paz. Leveza. Então, essa foi a nossa mensagem de hoje. Em poucos dias estaremos ao vivo, online. E quero saber se você praticou, se você fez essa aula, hein? Então coloca nos comentários para mim, leveza, que aí eu sei que você foi até o fim da aula e que praticou, tá bom? Então, combinado? Quero ver os seus comentários aí. E eu tô muito feliz da gente estar juntas nessa caminhada, porque vocês são a minha motivação, que vocês melhorem todos os dias e assim eu vou melhorando também, tá bom? Um beijo para vocês, abraços bem afetuosos e nos vemos aí dia 27, falta pouco!